Oi, turminha, tudo bem com vocês? Como é que está a semana? Vai bem? A minha semana também está bem. Que a gente continue tendo uma semana grandiosa e vitoriosa, né? Em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, que é a diferença entre meio de transporte coletivo e meio de transporte individual. Primeiro, a prova vai falar sobre o meio de transporte coletivo e vou citar alguns exemplos através das figurinhas que a prova vai mostrar deste lado e deste lado, tá? Então, o transporte de meio coletivo é quando o transporte é gerenciado por empresa pública ou empresa privada, ou seja, com o objetivo de oferecer serviço para cidadãos como nós, tá certo? Então a prova vai dar o primeiro exemplo de transporte coletivo. O primeiro transporte coletivo é o ônibus. Isso aí, o ônibus é o meio de transporte que oferece serviços para que a gente possa ir ao médico, para que a gente possa voltar do médico, passear, voltar do passeio. Então muitas pessoas utilizam o ônibus como forma de locomoção. E você já reparou que o ônibus sempre tem mais pessoas? Porque o objetivo é que leve muitas pessoas, tá? Outro meio de transporte coletivo também, sabe qual é? O avião. Pois é, o avião também é o meio de transporte coletivo que leva várias pessoas para vários lugares do mundo. Sabia que em todos os lugares do mundo tem avião? Pois é, eles vão de um país para o outro, de uma cidade para outra e nisso levando pessoas e trazendo pessoas. Outro meio de transporte também coletivo é o ferryboat. Já ouviu falar do ferryboat? Quem já foi para a ilha de ferryboat? Quem já foi para a ilha de lancha? Eu já. Pois é, também é um meio de transporte coletivo que leva várias pessoas de um lugar para o outro. Além desse transporte coletivo, tem também o helicóptero. O helicóptero também oferece serviço, porque empresas públicas, empresas privadas, elas utilizam do helicóptero para oferecer serviço ao cidadão. Então também o helicóptero é também transporte coletivo, tá certo? Agora a prova vai falar sobre meio de transporte individual. E o meio de transporte individual é quando a pessoa é a dona daquele veículo, é quando a pessoa compra aquele veículo. Então, aquele meio de transporte se torna um transporte individual. Eu vou citar um exemplo do meio de transporte individual. Sabe o que é? O carro é o meio de transporte individual. Porque as pessoas que compram carro, compram com seu recurso, com seu dinheiro, com seu esforço. Então, aquele carro pertence à pessoa e não à empresa. Então, é um meio de transporte individual. Outro exemplo de transporte individual é o que é a bicicleta. Também é o meio de transporte individual. Outro exemplo também, aqui no Brasil, eu nunca vi. Geralmente existe esse meio de transporte em outros países. Se chama o monociclo elétrico. Olha aqui essa figura. Está vendo esse homem andando? Está vendo como é? Pois é, aqui não se vê, mas em outros países é muito comum. Outro exemplo também é esse aqui, ó. É o patinete elétrico. Por exemplo, na Holanda, as pessoas utilizam muito esse meio de transporte para poder ir para o trabalho, para poder voltar, para poder ir ao parque, para poder ir a algum lugar. Então, é um meio de transporte também individual, tá certo? Fora esse, tem outros exemplos também. Mas que a prova vai parar por aqui. E que vocês façam atividade no livro didático, que é bem fácil, é apenas para vocês pintarem o meio de transporte individual e coletivo. E é bem fácil, eu sei que vocês vão conseguir, porque vocês são capazes e muito inteligentes, tá certo?